2016. Sabatina com os candidatos à Prefeitura de Guarujá. Muito bem, voltamos para o segundo bloco da segunda edição da Sabatina com os candidatos a prefeito de Guarujá, ao vivo aqui, direto da sede da SEG. Sempre lembrando, este evento tem a realização da SEG, Associação Comercial e Empresarial de Guarujá, e as rádios Guarujá AM e FM. Lembrando também que temos como parceiros nesta transmissão a Guaru TV, no canal 8 da SPIN, e a TV Guarujá, no canal 11 da NET, além da cobertura jornalística do jornal mídiadigital.com, jornal Assunto Cidade, o seu jornal de Guarujá, e também pelo Facebook, Link Guarujá. Quem está participando hoje desta sabatina é o candidato a prefeito pela Rede Sustentabilidade, professor Walter Batista, que vai escolher agora o terceiro tema desta sabatina. Por favor, diga o número. Número 3. Número 3, seguindo o protocolo, a ordem de números aqui, dos temas que foram selecionados. O candidato Walter Batista vai responder agora como terceiro tema, segurança. Segurança é o terceiro tema a ser abordado, e quem fará também a pergunta de segurança é o advogado, doutor Frederico Grácia. 30 segundos. Estou te perseguindo hoje, Walter. Imagina. O único braço de segurança que o município conta é com a Guarda Municipal e não Polícia Municipal, contrariamente do que existe, por exemplo, nos Estados Unidos. Nós vivemos um momento caótico da segurança pública. Vide o que aconteceu ontem, à luz do dia, onde um candidato a vereador foi fuzilado sem chance de defesa. Se o senhor andar na periferia, o senhor nota um grande número de pessoas armadas, principalmente jovens. A nossa realidade nos diferencia do Rio de Janeiro só pelo tamanho, porque são realidades idênticas. A pergunta, por favor. O senhor lançaria a mão de solicitar do governo federal a convocação de uma da Guarda Nacional e do Exército e da Aeronáutica, já que contamos na nossa cidade dessas unidades? 2 minutos. Doutor Frederico, eu sei da sua luta junto à Ordem dos Advogados do Brasil, na defesa dos direitos humanos, e acredito que a sua fala seja uma fala fundamental no dia de hoje. Aliás, estou muito consternado com o fato de ontem, né? Um fato lamentável, muito triste, a perda de uma vida da forma como acontecido, numa cidade que se destaca pela violência, principalmente no período eleitoral, embora muita gente fale que pode não haver conotação política, mas infelizmente no período eleitoral a gente sempre retorna nesse tema. Segurança pública é um tema fundamental para a sociedade. As pessoas hoje vivem com medo, não só em Guarujá, no nosso país. Em Guarujá em particular, concordo com a sua análise, nós temos um problema gravíssimo, seríssimo. Nossa cidade lembra, sim, um pouco o Rio de Janeiro numa escala menor. Porém, nós precisamos ter um tratamento adequado para a questão da segurança, com um plano municipal de segurança que envolva a força policial da Polícia Militar, da Polícia Civil, que são forças comandadas pelo governo do Estado, que executam a política que é comandada pelo governo do Estado. A Polícia Federal, que também tem uma atuação restrita, mas que é uma força comandada pela União, pelo governo federal. E no nível municipal nós temos a Guarda Civil Municipal, cuja legislação determina uma renovação, né, dos seus fazeres, dos seus atos e da sua função. Nós precisamos criar um planejamento integrado de segurança pública em que os papéis de cada um dos entes federativos estejam muito claro. Eu quero que o município colabore para que a polícia faça o seu trabalho de maneira adequada. Nós podemos, por exemplo, investir em tecnologia para a ação policial. Nós podemos, por exemplo, investir em equipamentos para a inteligência policial lidar com o problema do tráfico de drogas, que é uma das principais causas da violência no município. Mas tem também o viés social. Conclua, candidato. Tem também, eu concluirei na tréplica, a questão social, que é a raiz desse problema.
1 minuto da sua réplica, doutor Fred. O senhor sabe tão bem quanto eu que a violência ela é multifacetária. Vai da família ao Estado. E o senhor sabe que hoje, infelizmente, principalmente na Baixada Santista, há um descontrole em relação à violência. O contingente policial se demonstra insuficiente para combatê-la. O senhor não acha interessante, já que cidades como Rio de Janeiro, Natal, convocar a Guarda Nacional, convocar o Exército, convocar a Aeronáutica, até a própria Marinha, no combate à criminalidade, até em decorrência do treinamento que eles recebem? Em 2 minutos. Eu compreendo a volta nesse tema e eu não respondi, peço desculpas, na minha primeira fala. Eu acredito que essa decisão tem que ser uma decisão estratégica tomada pelos comandos das forças policiais junto com a administração municipal. Em nenhum momento eu acho que é possível a um prefeito de uma cidade como Guarujá convocar as forças militares para estarem nas ruas da nossa cidade. Solicitar, né? Ou até mesmo solicitar, se não houver um planejamento adequado com as demais forças policiais. Mas se a gente chega à conclusão, com esse planejamento, de que é necessário, eu não me furtaria a esta decisão, em nenhum momento. Por quê? Eu acredito que nós precisamos ter, sim, uma paz numa cidade que hoje vive com uma violência extrema. Mas eu creio, como eu falei no início, que falaria na tréplica, que o viés social é fundamental. Precisamos abrir as escolas aos finais de semana, programas de cultura, de educação, de lazer, com aulas para essas crianças, para esses adolescentes, poderem sair da rua e efetivamente possam ter uma condição de pensar no futuro e não serem cooptados pela criminalidade. Eu acredito nesse trabalho, no trabalho social integrado e que coloque em cada um dos bairros da nossa cidade o poder público atuando para tirar as crianças e os jovens das ruas. Isso é investimento de dinheiro público e que pode ter participação da iniciativa privada. São programas que no mundo inteiro estão dando certo e que aqui no Guarujá nós podemos fazer com o apoio das empresas do Porto, com efetividade de uma política que inclua o jovem em atividades que todos os dias funcionem, durante todos os períodos e que aos finais de semana abram as nossas praças para que eles possam utilizá-las. Hoje, a gente vê as crianças abandonadas à própria sorte na rua, inclusive com a possibilidade de usarem armas e praticarem crimes. Eu acho que nós só temos um caminho para isso, que é a educação, a cultura, o esporte e o lazer. Isso exige investimento público. Essa é a função pública, investir nesse tipo de política para resolver um problema que é um problema de todos nós. Muito bem, o candidato Walter Batista respondeu ao terceiro tema, que foi segurança. Candidato, vamos agora para o quarto tema. Por favor, o senhor vai continuar seguindo a ordem de números ou o senhor pretende mudar essa sequência? Não, número 4. Número Vou ter que 4 responder mesmo. as 6 questões e se tivesse 18 eu as responderia. Então tá bom. Número 4 é o seu número, então, né? É 18. Não, tudo Número bem. 4. Então tá bom. O tema que o candidato vai responder agora é saúde. Saúde é o tema deste bloco e quem fará a pergunta sobre o tema é Cleiton Leite, da Rádio Guarujá AM, que terá agora 30 segundos. Candidato Walter Batista, vou direto à pergunta. Nós sabemos, e a população do Guarujá sabe, que principalmente a de Vicente de Carvalho, que o distrito de Vicente de Carvalho é um distrito abandonado, principalmente na área da saúde, né? E eu pergunto ao senhor, já não seria a hora de nós termos ali um hospital municipal para atender aquela demanda daquela população que hoje sofre com a falta de médico, principalmente de pediatras, né? Sendo ela ali um distrito com mais de 170 mil habitantes, população equivalente a uma cidade de médio porte? 2 minutos. É triste ver o que está acontecendo com a saúde do nosso município. É o tema mais destacado pelas pessoas quando questionadas sobre os problemas da cidade. E a gente tem vivido situações muito ruins em relação a isso. Ontem mesmo, uma aluna minha me procurou porque o avô está precisando de uma vaga na UTI e não conseguiu a transferência. No sábado, um outro conhecido sofreu um AVC, foi transferido para o hospital, mas não havia vaga para ele ser transferido para a UTI, uma necessidade que ele tinha. Então nós temos um problema em Guarujá que é muito grave. Houve investimentos na área da saúde pelo último governo,
né, que teve 2 mandatos para tentar resolver os problemas da cidade, mas a gente compreende que foram investimentos feitos de maneira equivocada. Por quê? Ampliaram a quantidade de unidades de saúde, porém não investiram o suficiente para manter essas unidades em funcionamento. O custeio da saúde em Guarujá é muito elevado, custa muito caro manter. Então, o recurso público não está sendo suficiente. Talvez esse seja o grande problema. E isso se resolve com 2 coisas. Uma delas é melhorar a aplicação dos recursos, reduzindo os gastos que são desnecessários. Eu toco de novo nessa questão, porque eu acho que esse é um problema muito grave que nós temos aqui. Por exemplo, a remuneração dos médicos, que não é feita de maneira adequada e que foi criada lá uma gratificação para poder ampliar o salário, que é um salário surreal. Porque essa gratificação acabou de deixar de existir por força de legislação, a lei era inconstitucional e os médicos perderam a remuneração. Nós vamos ter um grave problema daqui até o final do ano. Vai piorar o atendimento na saúde porque os médicos vão deixar de trabalhar, eles não estão ganhando mais o salário que foi prometido a eles. Então nós podemos resolver isso melhorando a forma como o recurso é aplicado. Foi construído recentemente, readaptado com investimentos altíssimos da iniciativa privada, um hospital em Vicente de Carvalho. Por que não contratualizar com esse hospital para que ele possa efetivar o atendimento para a população de Vicente de Carvalho pelo SUS? Eu acredito que, com um bom diálogo e uma boa parceria, a gente consiga trazer esse hospital para atender às demandas da população mais carente da nossa cidade com investimento público. 1 minuto, Cleiton, para a sua réplica. Satisfeito com a resposta. E eu faço uma outra para o senhor. No final desse ano, nós vamos ter aí mais um surto de dengue na cidade, né, devido aí às falta de comprometimento, né, com a liquidação desse problema. Então, já estamos perdendo essa guerra. O senhor lançaria a mão de alguma nova tecnologia para poder combater esse mosquito, já que é impossível entrar em certos domicílios, porque são de veraneio e são fechados? 2 minutos. Sim, no nosso plano de governo nós temos a inovação como sendo uma das suas principais pernas, né? E eu acredito que o investimento em tecnologia seja fundamental para a gente superar uma série de problemas que nós temos em Guarujá. E não apenas para resolver este problema de localizar focos de dengue em residências que ficam fechadas o ano inteiro. O uso de veículos aéreos não tripulados, os VENTs, conhecidos como drones, é uma realidade no mundo todo. É usado no Brasil no agronegócio. Nós vemos propagandas hoje na internet, né, de redes de automóveis, divulgando o uso desse recurso para controlar as plantações de soja no país e otimizar a produtividade. Esses veículos podem sim entrar nas casas, ocupando esses focos de dengue e colocando ali o veneno necessário para esses criadouros de mosquito. Isso é barato de ser feito, está à mão. Mas não só para isso. Num outro foco, num outro olhar, isso pode ser usado para o monitoramento de invasões em áreas de preservação, para a segurança na área do porto. Nós temos a possibilidade de trazer essa tecnologia para Guarujá por um custo muito pequeno, um investimento público necessário que vai ajudar a gente a resolver uma série de problemas. Eu acredito também que nós precisamos ampliar as condições, a quantidade de profissionais nas equipes de controle de endemias e melhorar as condições de trabalho dessas equipes. As pessoas recebem uma remuneração muito baixa e têm uma condição de trabalho que não lhes dá dignidade. É um absurdo o que é feito com eles. Querer vencer a dengue, tratando os soldados que combatem a dengue da maneira que eles são tratados, é inadmissível. Muito bem, com isso encerramos o 2º bloco da 2ª edição da Sabatina com os candidatos a prefeito de Guarujá, ao vivo aqui na sede da ASEG. Lembrando que é uma realização este evento da ASEG, Associação Comercial e Empresarial de Guarujá, e das rádios Guarujá AM e FM. Mais um rápido intervalo comercial e na sequência voltamos com o 3º bloco, já com os 2 últimos temas a serem abordados pelo candidato a prefeito pela Rede Sustentabilidade, professor Walter Batista. Eleições 2016. Sabatina com os candidatos à Prefeitura de Guarujá.